Olá, meu nome é Cláudia, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Para você que está voltando, obrigado por ter voltado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve. Hoje nós vamos falar sobre amor. O que somos capazes de fazer por amor? E como o amor molda as nossas ações. O amor, ele é um sentimento inerente a todos os seres humanos, de qualquer idade, em qualquer parte do mundo. Mas o que a espiritualidade quer que você saiba hoje, ou que você escute, ou escute novamente sobre esse tema? Desde ontem esse tema está na minha mente, para falar sobre isso hoje, então é o que nós vamos fazer agora. Então eu espero que eu fale aquilo que você precisa ouvir e que eu seja esse canal que a espiritualidade me use para falar aquilo que você precisa ouvir nesse momento. Então nós vamos começar com o tarô dos anjos. Quando eu comecei a embaralhar, o tarô dos anjos, eu até lembrei de uma passagem da Bíblia que fala que se você tiver o amor, um monte de coisas, eu não lembro direito, mas se não tiver amor, de nada vale. Então, me veio na mente essa passagem. Então, vamos ver o que... Eu vou tirar 3 cartas. Opa, já saiu uma. A lua. Eu não vou falar sobre o amor no geral, por exemplo, amor entre amigos, amor entre pai e filhos. Eu vou estar me referindo mesmo ao amor romântico entre homem e mulher, mulher com mulher, enfim, você adapta ao seu gênero. Eu vou estar falando sobre esse amor, o amor romântico. Embora tudo seja amor, né? O que me veio foi falar desse tipo de amor. O amor romântico. Opa, já veio aqui as duas. A morte. E o carro. E aqui do fundo, o julgamento. Mencionei o texto da Bíblia e vi a carta do julgamento, que é aquela ocasião em que Moisés recebe os 10 mandamentos. Então a lua, ela se refere muito aos nossos sentimentos, aos pensamentos, aquilo que a gente pensa, intenciona, confusão mental, mas a lua também se refere a momentos românticos, né? Até a luz do luar, né? Aqueles momentos que falam sobre romantismo. E aqui a carta da morte, ela nos lembra da transformação. Então, o amor, ele nos leva a mudarmos. Quando a gente ama alguém, a gente se transforma. O amor tem esse poder. Às vezes a gente nem sempre é para agradar o outro. Às vezes é de nós mesmos. A gente passa a sorrir mais, a querer fazer mais as coisas. Uma alegria que vem, sabe, do coração. E às vezes também é para agradar o outro. Tem os dois lados, né? Porque a lua também nos remete à confusão mental. Então, ela pode fazer as duas coisas. Tanto a gente pode mudar pro bem, como pro mal. E às vezes a gente quer mudar o outro. A outra pessoa, né? Às vezes a gente quer que a outra pessoa mude,
faça as coisas da nossa maneira. Então, o amor é uma força bem poderosa. Por exemplo, a lua, a lua, ela rege as várias estações do ano, as ondas do mar, né? Quando a enchente está alta, né? Os marinheiros, eles sabem onde, como navegar pela posição da lua. Então, né? As mulheres grávidas, o tempo que vai nascer o bebê, pela quantidade de luas. Então, o amor, ele tem esse poder. Ele molda, né, as nossas ações pro bem ou pro mal, né? Depende muito, às vezes, do nosso caráter, né? Daquele que a gente encara ser certo. E nos leva a agir, né? Que é a carta do carro. Ele movimenta a nossa vida. Então, cabe a gente refletir se ela vai nos levar a fazer coisas boas ou ruins, né? Porque o amor tem esse poder. O amor é muito, muito poderoso. É tanto que aqui ele é retratado como a morte. Então, ele tem o poder de transformar mesmo a vida das pessoas. Quando eu estava ontem, né, quando me veio esse tema, eu ouvi uma música que o casal, ele fala que o amor deles é interligado entre o céu e o mar. Então, eles nunca estão separados. Não importa o tempo, a distância, onde quer que esteja, eles vão estar sempre juntos. Não tem como eles se separarem, porque, sabe, tá tudo interligado entre eles. Então, quando eu vi aqui a lua, eu lembrei disso, porque aqui, ó, é como se ela estivesse meio que flutuando no mar. Então, eu lembrei dessa passagem. Então, o amor, para quem ama mesmo, não tem distância, não tem lugar, que tá sempre junto. Mesmo que esteja longe, né, que aqui é a questão do carro, e se geralmente o carro tem 2 cavalos, sempre em número par. Mas aqui tá sozinho. Só tem um. Nem tem um cavalheiro, tá sozinho mesmo. Então, às vezes a gente também ama sozinho. E aí precisa se moldar, procurar. Então, aí fica um pouco solitário mesmo, vendo um cavalo tá até olhando pro lado. Então, o amor tem várias facetas, ele pode fazer muitas coisas na gente, né? Pode nos levar a fazer coisas boas, ruins, e nem sempre elas são boas, né? Porque, por exemplo, aqui, a morte, ela é uma transformação. E transformação sempre é difícil, né? Mesmo que seja para uma coisa boa, por exemplo, a borboleta, né? De largata para a borboleta é uma transformação. Ela é linda, né? Mas a transformação é dolorosa. Então, às vezes, essa transformação também é um pouquinho difícil. E aqui vem a carta do julgamento. Às vezes, a gente tem a tendência de julgar o outro, os sentimentos do outro, com base no que a gente sente. Então, a gente precisa parar para avaliar, porque a gente julga de acordo com o que nós vivemos, a nossa experiência de vida, como nós fomos criados, a cultura. Então, tem tudo isso por trás do que a gente sente, né? Então, a maneira de demonstrar amor vai muito do que a gente viveu, da nossa experiência de vida. E a outra pessoa também. Então, às vezes, o que para nós é uma demonstração de amor, para o outro talvez não seja. Por exemplo, assim, você fala, eu te amo. Para o outro, pode isso não significar nada. Para o outro, o eu te amo pode ser abrir a porta do carro, preparar um café da manhã. Então, às vezes a gente tem essa tendência de julgar.
Então, às vezes a gente precisa parar, conhecer o outro, para saber se o que para nós é uma demonstração de amor é para o outro também. Então, às vezes a gente precisa pensar nisso, se o que nós consideramos demonstrações de amor é para o outro, senão a gente julga que ela não está amando, que ela não sente amor por nós, quando na verdade ela só foi criada de um jeito diferente, ela aprendeu a demonstrar o amor de um jeito diferente, ela talvez não demonstre com palavras, mas ela demonstra de outro jeito. Então, às vezes precisamos pensar nessa questão, né, do julgamento. Agora eu vou puxar algumas cartas com o tarô e vamos ver o que o tarô tem a nos dizer também sobre o amor, o que precisamos ouvir, o que precisa ouvir as pessoas que se conectaram com a energia do canal. O que somos capazes de fazer por amor e como o amor molda as nossas ações. O que somos capazes de fazer por amor, o que somos capazes de fazer por amor e como o amor molda nossas ações. A carta do diabo. O que somos capazes de fazer por amor. Os enamorados. Mais o que? As pessoas que se conectaram com a energia do canal. O As de Copas. O que mais precisamos saber? Vamos. Opa! Vamos lá. Sol. Quatro de tentáculos. 5 de paus. E no fundo, o eremita. Então, o que somos capazes de fazer por amor? Aqui, com a carta do diabo, aqui tanto fala da gente viver uma grande paixão, se entregar completamente aos nossos desejos mais íntimos. Aqui, com a dos enamorados, fazer escolhas, né, assim. Mas também fala da gente ser um pouco egoísta, pensar só na gente. Não pensar no outro. Fazer as coisas pensando na gente mesmo. E às vezes até querer manipular situações para ter aquilo que a gente quer. Então, esse sentimento também a gente pode ter por amor. Na ânsia, ou no desejo, ou na vontade de ter o outro, só pensar em nós mesmos. E levado por isso. Ou até confundir
amor com desejo, com desejo sexual ou fantasias e achar que isso é amor. Então, acontece isso também, a gente confundir, achar que um desejo muito forte por alguém é amor. E isso pode causar sofrimento. E outras pessoas também podem fazer isso. Você achar que a outra pessoa ama você e na verdade você está sendo manipulado. E você se entregar totalmente à pessoa, achando que isso é amor, né? Como aqui tem o As de Copas. Você quer ter muito relacionamento amoroso e acaba não vendo que aquilo não é amor, é manipulação. Que a outra pessoa está se aproveitando do desejo que você tem de ter um relacionamento amoroso e na verdade está manipulando. Não está sendo honesto. Então, o amor que a gente sente também pode fazer com que a gente haja inocentemente. Não veja o que realmente está acontecendo, ou que alguém esteja nos manipulando. O que não tem nada errado com a gente. Nós realmente estamos agindo por amor. Errado é a outra pessoa que está nos manipulando. Mas é bom a gente ter ciência disso, pra gente também observar o outro. Não que a gente vai viver desconfiado, ninguém pode se aproximar, não é isso. Mas é bom a gente ter um pouco de atenção também, pra gente não se deixar levar por pessoas manipuladoras, porque nós somos pessoas que queremos ter um relacionamento amoroso, que queremos ser amado, que é natural, né? Natural de todo ser humano querer ser amado. Mas não deixar que isso nos leve a sermos manipulados por pessoas que não tenham boas intenções. Então, o amor pode nos levar também a esse sentimento de sermos ingênuos, né? Temos essa inocência, não importa a idade, né? Porque em qualquer idade, pessoas manipuladoras, elas conseguem manipular e elas procuram justamente essas pessoas que são amáveis, que acreditam nos seres humanos, que existem pessoas boas, mas na verdade pode ter pessoas assim, fazendo os outros de marionete. Mas essa carta, né, como eu falei, tem o sentido contrário. Às vezes é a gente que está confundindo amor por paixão, por esse fogo. Mas o amor pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente pode ter amor e ter também essa paixão, porque é natural, né? Quando a gente ama alguém, a gente quer estar com ela, a gente quer viver uma paixão, a gente quer tudo é mágico, é perfeição. Às vezes você nem sabe quem é você, quem é o outro, né? É tudo meio misturado, como é junto e separado. Então, isso é natural também de quando a gente se apaixona, quando a gente ama alguém. Então, a gente quer estar desse jeito, né? Então, isso é muito natural, a gente querer estar junto, e né, sempre junto. O que mais? E a gente acredita, né? A gente acredita que podemos ser felizes, a gente vê um mundo mais colorido, tudo fica mais bonito, o amor nos ajuda a ver que o mundo é mais belo, a gente vê as coisas mais coloridas, mais iluminadas, nos dá outra percepção da vida, né? Tem uma música que eu gosto muito, do Vanderly, que o nome da música é Iluminado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E ele fala que é isso. Ele confunde ele com a outra pessoa, porque o amor é tão forte que é como se os dois fossem um. E o amor é bem isso, né? A gente passa a ser um com o outro, de tanta a intimidade é bem profunda. E
E é como se ele estivesse sempre esperando a outra pessoa. E é muito, muito interessante a música. Talvez lá tenha mais alguma mensagem. Então eu vou deixar na descrição do vídeo. E é muito legal essa música. E aqui já tem outra questão. Às vezes a gente ama tanto alguém que quer ela só pra gente dominar, guardar, né? A gente quer ter posse. A gente julga que aquela pessoa é nossa. E aí pode confundir aqui, né, ó, com sentimento de alegria, né, com posse. E aí é onde, por exemplo, o sol, ele é ótimo, ele ilumina, ele traz alegria, um dia de verão, tudo muito lindo. Mas ele em excesso, né, por exemplo, você, num dia de muito sol, você olha para o sol, já não vai ser tão legal. Ele vai confundir, vai queimar os olhos. Se ele fosse um pouquinho só abaixo, já não existiria vida na Terra. Enfim, então, esse excesso, amar excessivamente, achar que o outro é seu, também não é uma coisa legal, porque ninguém é de ninguém. Então, se você quer dominar o outro, querer que ele seja só seu, você vai sofrer e a outra pessoa também. Então, igual, não sei se você já viu, alguns lugares, as pessoas colocam aquela água pro pássaro e uma comidinha, então ele vai e voa, mas quando ele tá com fome, ele volta. Então, relacionamento é meio assim, você deixa livre que a pessoa fica. Agora, se ela se sente presa, ela não aguenta, tem uma hora que, explode. Então, tem esse lado ruim. E às vezes a pessoa quer tanto equilibrar a situação, que às vezes acaba ficando numa situação delicada. Olha aqui, eles estão aqui, ó, tentando se agarrar de todos os jeitos a uma situação. E às vezes a gente precisa deixar a situação aí, mesmo gostando. Se a situação não tá boa, por exemplo, que é o caso aqui, se você percebe que alguém tá manipulando você, às vezes é o caso de deixar ir. Às vezes não dá. Ou, né, aqui também é a situação de manter o equilíbrio no relacionamento. Os dois têm que participar, né? As duas pessoas têm que levar o relacionamento adiante. Não adianta só um, tem que ter equilíbrio para manter tudo funcionando. Então o amor deve nos levar a isso, né? A ter equilíbrio emocional e nos levar a querer ser pessoas melhores, vivermos melhor, né? Então, o amor deve nos motivarmos a sermos pessoas mais alegres, felizes. E se o amor não está fazendo isso com a gente, aí a gente pode, aqui o fundo do deck, né? Que a gente às vezes precisa do eremita, ele se afasta para pensar, para buscar, né, uma iluminação. Então, se o amor não está fazendo, né, isso que as cartas estão falando, ou às vezes a gente precisa parar e fazer uma reflexão. O que o amor está fazendo comigo? Está me tornando uma pessoa melhor, mais alegre, mais feliz? Estou fazendo o outro também mais feliz? Como está o meu relacionamento? Como está a minha vida? Como está o meu amor por mim mesmo? Então, às vezes a gente precisa parar para refletir, para saber o que fazer. Se ele não está te tornando mais feliz, se a sua vida está mais triste, tá difícil, você fica mais ansiosa, mais triste que feliz, será que é amor? O amor é assim? Então, às vezes a gente precisa parar para pensar nisso. Essa questão aqui também do diabo acabou de me vir na mente uma outra questão. Às vezes a gente se sente inadequado pro outro, né? Tem pessoas que amam, mas às vezes não se acham, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa má, eu não sou legal, como é que aquela pessoa vai me amar? Eu não, né? Então, às vezes a gente se sente inadequado para viver para outra pessoa.
E aí também acaba se julgando demais, que também pode ser aqui o caso dessa carta aqui do julgamento. Às vezes a gente só se julga. Não posso, não tenho direito, eu não sou legal, eu não vou fazer o que a outra pessoa precisa, eu não tenho dinheiro para que a outra pessoa tem, ou o contrário, a outra pessoa tem dinheiro, eu não tenho, né? Então, às vezes a gente também se julga demais, em vez de parar para pensar no amor, porque às vezes a outra pessoa nem tá pensando nisso, ela só ama porque ama. Porque o amor é bem isso, você não explica o amor, você ama porque ama. Se você explica muito o sentimento, será que é amor? Então, às vezes é essa questão. Então, eu vou puxar só mais 3 cartas aqui com o baralho cigano. E vamos ver o que mais a espiritualidade tem a nos dizer sobre o tema. O que somos capazes de fazer por amor e como o amor nos molda. Essa carta aqui do carro tá sozinho, né? Aqui não tem ninguém governando. Então, a primeira pessoa, a gente tem que amar primeiro a gente. E aí depois a gente vai conseguir amar o outro. Então, enquanto a gente não tiver esse amor por nós mesmos, que deve ser incondicional, superar às vezes muitos obstáculos. Ó, aqui a roda tem umas pedras freando. Então, às vezes a gente tem que vencer muitos obstáculos para viver o amor de verdade. Nem sempre é do jeito que a gente planeja. Então, é por isso que às vezes a gente tem que fazer igual a eremita, se afastar para pensar, para saber o que nós precisamos viver, fazer, como está sendo a nossa vida. Bom, vamos lá. Vamos puxar mais 3 cartas. Opa! A carta da cruz. A carta da mulher. E a carta da chave. Então, a carta aqui da cruz nos lembra de sacrifícios. Mas eu não vejo aqui como, vindo aqui junto com a carta da mulher, o que eu vejo é que às vezes a gente acha que amar é uma coisa sofrida, é uma coisa ruim, que amar faz a gente parecer bobo, que nos torna fracos, e que amar não vai ser bom. Que é muito comum esse tipo de pensamento. Ainda mais que tem muita gente, que fulano passou por isso, que é narcisista, que o outro é psicopata, né? Então, são tantas coisas negativas. Ou a gente cresceu ouvindo nossos pais falarem, fulano, homem não presta, mulher é assim, não sei o que traz. A gente, às vezes, cresce ouvindo só coisas ruins, e a gente acha que amar é uma coisa dolorida, que faz a gente sofrer. Mas aqui vem com a carta da mulher. E a carta da mulher, vem uma flor, né? Que é uma coisa delicada, é uma coisa bela, bonita, que reflete beleza, alegria, né? Imagina uma casa que você põe flores, é uma coisa bonita. E ela tem aqui na mão, um livro. Então, o amor, ele não precisa ser assim doloroso.
você pode escrever a sua história. E mesmo que você tenha passado por experiências dolorosas, não quer dizer que a próxima seja. Você ganhou experiência. E agora você pode fazer diferente. Então, mesmo que tenha sido difícil, ou que você não viveu isso, mas cresceu ouvindo, ouviu história de outras pessoas, você pode escrever a sua história. Ou, se você viveu, escrever uma nova história. Então, não precisa desistir do amor. Aí aqui vem a carta da chave e uma gaiola. Mas ó, tá aberta. Então você pode manter o seu coração aberto para novas experiências. Ou para uma experiência, se você ainda não se permitiu viver. Mas se chegar uma pessoa que você vê que não é legal, né? Que você já fez aquela observação que nós já vimos aqui nas cartas, você tem a chave. Você pode trancar, você pode abrir, cabe a você. A história é sua. Você decide quem vai fazer parte da história da sua vida. Então, o amor, ele é isso. Eles nos mudam pro bem ou pro mal. Ele pode nos fazer felizes ou tristes. Nos tornar pessoas melhores ou piores. A escolha é nossa. Mas para isso a gente tem que parar, refletir e saber o que é bom para nós, né? Porque o que é bom para mim vai ser o que é bom para você. Então, primeira questão é se conhecer. Conhecer você mesma, tirar tempo para isso. Porque o amor, ele pode ser mágico, lindo. E é, porque é um sentimento maravilhoso. Muito, muito lindo. Não tem nada mais sublime que o amor. Então, espero que isso tenha ajudado você e que leve você a amar ainda mais. E se o seu coração estiver fechado ao amor, que leve você a refletir de como pode viver mais plenamente o amor para te deixar mais feliz, tá bom? Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui e se inscreva no canal e dê o seu like e até o próximo vídeo.